Na última mensagem sobre o Sermão do Monte, nós ouvimos o Senhor Jesus dizendo, em Mateus 5,6, seguem em marcha para o encontro com Adonai. Os famintos e sedentos de justiça, sim, eles serão saciados. Aleluia. Nós vimos que a justiça é essencialmente verdadeira, a justiça generosamente abundante, só pode ser encontrada quando e onde Deus reina. Fome e sede de justiça, nós vimos, são, portanto, fome e sede do reino de Deus. Consequentemente, ao dizer sobre pessoas que têm fome e sede de justiça, vimos que o Senhor Jesus se refere a uma só vez. Primeiro, àqueles que lutam pela construção de uma sociedade justa, reta, direita, uma sociedade em que todos farão uns aos outros aquilo que gostariam que lhes fosse feito, conforme é exigido em Amós capítulo 8. E vimos que também o Senhor Jesus está falando, ao dizer daqueles que têm fome e sede de justiça, de pessoas que lutam pela construção de uma sociedade em que todos, arrependidos dos seus pecados, reconhecerão o próprio Cristo como Senhor, conforme foi examinado em Apocalipse capítulo 7. Vimos que fome e sede são expressões que se reforçam mutuamente, reforçam-se uma à outra. Jesus está falando para nós do extremo desejo de justiça. Diga comigo, um desejo extremo. E essa fome e sede, isso começa, vimos, em relação a nós mesmos. O crente é alguém que já se encontra perfeito em Jesus Cristo, ou seja, é alguém que foi perdoado, é alguém que foi feito justo aos olhos de Deus, foi-lhe atribuída a justiça de Cristo. Não obstante, ele continua, diz a Bíblia, sendo aperfeiçoado. E ele anseia, nesse processo, ele anseia ardentemente pelo corpo perfeito, glorificado. No dizer de Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Agora Jesus diz para nós, que a não ser que tenhamos fome e sede de justiça, jamais alcançaremos a plenitude da vida. Essa é uma questão crucial. E de tão crucial que é, nós precisamos reexaminá-la nesta noite. A própria essência da salvação está descrita para nós neste único verso, Mateus capítulo 5, verso 6. É a perfeita declaração da doutrina da salvação, exclusivamente mediante a graça de Deus. Essa bem-aventurança fornece para nós um teste infalível, que nós podemos aplicar a nós mesmos, em pelo menos dois aspectos. Em primeiro lugar, a fala de Jesus testa a correção da nossa doutrina. Diga comigo, a doutrina. Essa bem-aventurança, bem-aventurados ou seguem em marcha para o encontro com Adonai, os famintos e sedentos de justiça, essa bem-aventurança desafia pelo menos duas objeções à doutrina evangélica da salvação. Jesus disse, eu repito, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Diante disso, nós vimos que a salvação da alma depende totalmente da graça divina. Ela é uma dádiva para os famintos, para os sedentos por justiça. Ela é uma bênção, a salvação é uma bênção doada por Deus, a qual ninguém pode merecer por suas obras, acerca da qual nada se pode fazer, exceto recebê-la. Quem tem fome, quem tem sede, será farto. Mas a objeção é essa, aqueles que dizem, isso é fácil demais. Devemos receber a salvação como uma dádiva.
ganhamos o perdão e a vida eterna, ao mesmo tempo em que não há obra alguma que possamos fazer para merecer isso. Eles dizem não, a salvação não pode ser algo tão fácil assim. Essa é a primeira objeção. Ainda que isso não seja dito, isso é pensado e frequentemente praticado. Prova disso um sem número de grupos religiosos que pensam que por fazerem tais e tais obras tornam-se merecedores da salvação. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. De outro lado, quando vemos que as coisas têm que ser dessa maneira, em virtude do caráter elevadíssimo, preste muita atenção, da justiça que o Evangelho exige de nós, ou seja, a salvação tem que ser doação, porque o padrão do Evangelho é excessivamente alto, o padrão de justiça do Evangelho, como disse o próprio Jesus, vai muito além da justiça dos escribas e fariseus. De outro lado, há aqueles que olham para esse padrão exigido pelo Evangelho, esse padrão elevado de justiça, e dizem que isso torna excessivamente difícil o problema. De fato, tão difícil que a salvação se torna impossível. Quando nós garantimos para alguém que essa pessoa precisa receber a salvação como um dom gratuito, e que esse dom chama cada um de nós a vivermos na presença do Deus que é luz, em quem não há treva nenhuma, como diz 1 João capítulo 1, verso 5. Quando se ouve a mensagem do Evangelho que diz que devemos ser semelhantes ao próprio Senhor Jesus Cristo, tomando a própria forma das bem-aventuranças, as pessoas então dizem: ora, isso torna a salvação uma tarefa impossível para nós. E esta é, portanto, a segunda objeção, que essa bem-aventurança igualmente desfaz. Fica evidente que o problema começa com o conceito de justiça. A questão decisiva é esta aqui: ser justo, de acordo com o Evangelho, é ser parecido com o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo. Se quisermos estar diante de Deus, se quisermos passar a eternidade em sua santa presença, teremos de ser semelhantes a Jesus. O Evangelho requer de nós uma justiça absolutamente perfeita. Nós precisamos caminhar nessa direção, esse é o ponto. E naturalmente, no momento em que cada um de nós se dá conta desse fato, nós percebemos que a mensagem do Evangelho fala de algo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Nós compreendemos que só nos resta receber a salvação na qualidade de paupérrimos, desamparados, como quem nada possui nas mãos, como quem recebe a salvação como um presente inteiramente gratuito. Este verso, Mateus capítulo 5, verso 6, aborda ambos esses aspectos da questão. Aborda o caso daquelas pessoas que criticam o Evangelho, tornando excessivamente fácil, ou achando que ele é fácil demais. Há indivíduos até que quando ouvem um sermão falando do papel do ser humano no plano da salvação, sentem-se relativamente aliviados, como quem diz: enfim, alguma coisa que cabe a mim fazer por mim mesmo. Esse alívio
apenas demonstra que essa pessoa não compreendeu o significado da justiça que o Evangelho requer de nós. Ela nunca viu a real natureza do pecado no íntimo do coração. Ela jamais percebeu o padrão de perfeição que Deus coloca diante de mim e de você pela mensagem do Evangelho. Deus não nos coloca ou não nos apresenta qualquer padrão. Um padrão humano de moralidade, não é nada disso que Deus apresenta para nós mediante o Evangelho. Ele nos apresenta o Filho amado. Aqueles que realmente compreendem o que está envolvido nessa justiça, nunca levantam objeções, preste atenção. Nem dizem que o Evangelho facilita demais as coisas. Eles percebem que se não fossem tanto a graça perdoadora, quanto a ação contínua do Espírito de santidade, conforme Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Eu volto. Aqueles que realmente compreendem o que está envolvido nessa justiça que o Evangelho exige de nós, nunca levantam objeções, nem dizem que o Evangelho facilita demais as coisas. Essas pessoas percebem que se não fossem tanto a graça perdoadora, quanto a ação contínua do Espírito Santificador, nós estaríamos, eu e você, irremediavelmente perdidos, sem qualquer esperança de salvação. Portanto, criticar o Evangelho, alegando que ele torna as coisas fáceis demais, ou, no outro lado da moeda, que ele torna as coisas difíceis demais, é demonstrar que nós, efetivamente, não somos crentes. Não entendemos o espírito do Evangelho. O Evangelho requer de nós outra coisa. E o Evangelho oferece para nós outras armas, outras ferramentas, outras coisas para vivermos o seu padrão elevadíssimo. O Evangelho não é um discurso moralista. O Evangelho é a transformação do ser humano. Evangelho é a fonte de novo nascimento para o surgimento de uma nova raça, filhos e filhas de Deus semelhantes a Jesus. Crente em Cristo é aquele que admite que as declarações, as exigências do Evangelho são impossíveis para o ser humano. Mas esse crente que entende isso, dá graças a Deus, que o Evangelho faz, que o impossível aos nossos esforços solitários, graciosamente aconteça, pela outorga da salvação, pela ordenação e fornecimento por parte de Deus dos meios para andarmos em santidade. Glória a Deus pelo Evangelho. Seguem em marcha, consequentemente, para o encontro com Adonai, os que têm fome e sede de justiça. Eles serão fartos. As pessoas nada podem fazer por si mesmas. Mas quando têm fome e sede de justiça, então, diz Jesus, recebem plena satisfação. Esse, então, é o grande teste da nossa posição doutrinária. Nós nunca podemos esquecer, antes de avançarmos, que esses dois aspectos contraditórios, um que diz ser muito fácil o Evangelho e outro que diz ser impossível, muito difícil o Evangelho. Nunca podemos esquecer que esses dois aspectos contraditórios do teste doutrinário precisam sempre ser aplicados juntos.
a visão clara do Evangelho, a partir de Mateus capítulo 5, verso 6, destrói os dois aspectos contraditórios. Agora vamos para o teste prático. Essa é uma daquelas declarações que revela para nós exatamente o lugar em que nós estamos, onde nós estamos situados dentro da vida cristã. A afirmação de Jesus é categórica: aqueles que têm fome e sede de justiça, diga comigo, serão fartos. A fala é categórica. Consequentemente, essas pessoas serão felizes. São pessoas que podem ser celebradas, podem ser louvadas. São pessoas que estão verdadeiramente em marcha para o encontro com Deus. Isto significa que o crente é alguém satisfeito. Noutros termos, o salvo não está mais em busca do perdão de seus antigos pecados. Ele sabe que já recebeu o perdão. Crente, repito algo que já foi dito há 2 semanas, é aquele que sabe que já foi perdoado, que sabe que está sob a proteção da retidão de Jesus Cristo. Ele é alguém que pode afirmar, como diz Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O salvo está em paz. Temos paz com Deus. Eu não estou mais em guerra, eu não estou mais em conflito com o meu Criador, eu não sou mais inimigo da cruz, muito ao contrário, eu amo a mensagem da cruz. Eu amo meu Cristo, eu amo meu Deus. Ele é meu pai, eu sou seu filho. Ele é o esposo, eu faço parte da noiva, que é a sua igreja. Estou em paz com Deus. O cristão não está esperando ainda essa paz. Pelo contrário, Paulo diz em Romanos 5:1 que ele já desfruta da paz. O crente, no instante da conversão, diz Paulo, recebeu satisfação imediata. Quantos tiveram essa experiência na conversão? Enquanto choravam, parecia que a alma estava sendo lavada. Anos de distância de Deus, ali estavam sendo dissolvidos, apagados. Paz com Deus por meio de Jesus Cristo. O crente ficou completamente satisfeito quanto a essa questão da sua posição na presença de Deus. Ele sabe que a justiça de Jesus Cristo lhe foi atribuída. Ele sabe que os seus pecados foram perdoados. Ele sabe também que na pessoa de Jesus Cristo, ou pela obra de Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo veio morar nele. O problema essencial da santificação, por causa disso mesmo, aleluia, está solucionado. O crente sabe que Cristo se tornou para ele o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Portanto, vós sois de Deus, sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, Cristo, vamos dizer o que ele se tornou para nós, diga, sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação, redenção, aleluia. Jesus é para nós sabedoria, Jesus é a própria justiça para nós, Jesus é nossa santificação, Jesus é nossa redenção, é isso que Paulo está dizendo. Em Cristo todos os elementos necessários à salvação já nos foram dados. Cristo efetivamente nos salvou. A salvação não é um conceito, não é uma ideia, ela é um fato. O crente sabe que está em Cristo, de tal modo que ele não se sente mais desamparado, mesmo quando se trata do tema da santificação.
Há um senso de satisfação acerca disso. Ele sabe que o Espírito Santo está com ele, e sabe que o Espírito Santo continuará operando em seu homem interior. O que diz a Escritura? Tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. E por causa disso mesmo o crente olha para o futuro. Olha para aquele estado final e definitivo. Isso não vai ter volta. O estado final e definitivo de perfeição, quando, conforme diz a Escritura, não haverá mais mancha, ruga ou defeito ou qualquer coisa semelhante. Quando então haveremos de vê-lo tal qual Ele é, e seremos semelhantes a Ele. Então seremos, diz a Escritura, verdadeiramente perfeitos. Pois até nosso próprio corpo, que é, como diz a Escritura ainda, corpo da nossa humilhação, esse corpo terá sido glorificado. E entraremos no estado de perfeição permanente, absoluta. Mas, se é essa a satisfação do crente, nós precisamos fazer perguntas. Já estamos fartos? Já obtivemos plenamente essa satisfação? Ou estamos conscientes de que Deus está nos tornando dia a dia mais santos? Percebemos que o fruto do Espírito está crescendo em nós? Aliás, essa questão do crescimento contínuo do fruto do Espírito em nós é algo que está queimando no nosso coração. Estamos experimentando o amor a Deus e ao próximo, como também o crescimento desse amor e o crescimento da alegria e da paz. Estamos crescendo nessas virtudes da longanimidade, da bondade, da gentileza, da mansidão, da fé, do controle, do domínio próprio. No dizer de Jesus, aqueles que têm fome e sede de justiça certamente serão fartos. Aqueles que têm fome e sede. Respeitando os 3 tempos salvíficos, os chamados 3 tempos da salvação, fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos. Nós podemos e devemos dizer: fomos fartos, continuamos sendo fartos, seremos fartos. Aqueles que verdadeiramente são crentes, já foram fartos em certo sentido. Noutro sentido, como diz o apóstolo Paulo, gemendo, ansiando a glorificação. Noutro sentido, ainda serão fartos. Toda a criação geme com dores de parto. Os salvos, nós sabemos que os nossos pecados foram perdoados, mas ainda assim devemos fazer novas perguntas. Estamos desfrutando ativamente, com alegria e santo temor, reverência, dessa comunhão restaurada, ou ainda estamos em busca do perdão de pecados antigos? Estamos desfrutando da paz com Deus, enquanto desejamos crescer ardentemente dia a dia na nossa relação com Ele? Sempre celebramos com júbilo ao Senhor, como dizem os Salmos, pelo que Deus já fez a nosso favor, enquanto ansiamos ardentemente por aquilo que Ele ainda fará? Observa como essas coisas parecem contraditórias, mas em nós precisam conviver. O gozo por aquilo que Deus fez e o anseio por aquilo que Ele ainda há de fazer. Esses são testes
que eu e você precisamos aplicar a nós mesmos. Se não estamos usufruindo dessas bênçãos, essas que foram citadas aqui, desfrutar com alegria e temor reverente da comunhão restaurada, desfrutar da paz com Deus, desejando ardentemente o crescimento na relação com Ele, celebrar com júbilo ao Senhor por aquilo que Ele fez, ansiando ardentemente aquilo que Ele ainda fará. Se não estamos usufruindo dessas bênçãos, a única explicação plausível é esta: não tivemos ou não estamos tendo fome e sede autênticas. Fome e sede da justiça do reino de Deus, da justiça revelada na própria pessoa do Senhor Jesus. Porque se temos fome e sede, Jesus diz, se temos, então certamente seremos fartos. Observa que Jesus não apresenta nesse verso, Mateus capítulo 5, verso 6, nenhum elemento modificador. A fala dele é um absoluto, é uma promessa incondicional. Seguem em marcha para o encontro com Adonai os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. A questão óbvia, fundamental agora, é a seguinte: como podemos saber realmente que temos fome e sede de justiça? Essa agora precisa ser, na prática, a nossa preocupação. Eu não vou perguntar, como costumo fazer, quantos aqui têm fome e sede de justiça. Porque o que passamos agora a examinar serão testes para sabermos se de fato temos essa fome e essa sede. Uma sugestão para que encontremos a resposta a essa pergunta tão importante é examinarmos as Escrituras. Por exemplo, em Hebreus capítulo 11, onde encontramos as histórias de homens e mulheres que demonstraram profundamente fome e sede de justiça. E essas pessoas foram satisfeitas. Essa é a galeria dos heróis da fé. Façamos um exame na Bíblia inteira para descobrirmos o sentido disso tudo, especialmente no Novo Testamento. Podemos acrescentar a esse exame da biografia dos homens e mulheres de Deus na Escritura, as biografias de homens e mulheres que adornaram em todas as épocas a história da Igreja de Cristo. A literatura sobre isso é vasta. Lutero, Calvino, John Knox, Agostinho e tantos outros. Homens e mulheres poderosamente usados por Deus, anos atrás, durante o grande despertamento de evangelismo, por exemplo, John Wesley. O que podemos encontrar na vida dessas pessoas? Homens e mulheres que usufruíram dessa fome tremenda, cujas vidas comprovaram que quem tem fome é saciado, que quem tem sede de justiça é saciado. A pergunta que está diante de nós, ao olharmos para as biografias de homens e mulheres de Deus, na Bíblia e na história, é: como essas pessoas chegaram a esse nível de fome? E como foram tão tremendamente saciadas? Se nós quisermos realmente saber o que significa ter fome e sede, nós examinaremos as Escrituras, e então avançaremos percebendo essa realidade em nós, descobrindo em que nível estamos,
Iremos examinar a vida de homens e mulheres de Deus, na Bíblia e na história, e perceberemos em que estágio da jornada nós nos encontramos. Vamos ver se nós passaríamos ou passamos nos testes de fome e sede. O primeiro teste é este. Percebemos o quanto é falsa a nossa justiça própria? Essa é a primeira indicação de que alguém realmente tem fome e sede de justiça. Agora eu posso perguntar: quantos aqui, ao olharem para trás, vendo a sua vida sem Cristo e vendo a sua aparente justiça, ousariam dizer como o apóstolo Paulo, que tudo aquilo que eu considerava precioso, importante, austero, antes de conhecer a Cristo, para mim, é como refúgio. Na verdade, em Filipenses 3, ele diz, é como esterco. Quantos ousaríamos dizer isso? Temos aqui alguém? Aleluia! Pois enquanto uma pessoa não houver notado que a sua própria justiça não significa nada, ela não tem fome e sede de justiça. Enquanto ela não percebe que, como ensinam as Escrituras, toda a justiça sem uma operação clara do Espírito Santo, sem que seja fruto da confissão da fé no Santo Jesus Cristo, toda essa justiça, no dizer da Escritura, é apenas um trapo imundo. Se alguém não perceber isso, ainda não descobriu o que é fome e sede de justiça. Paulo diz que todas as suas virtudes, antes da sua vida em Cristo, ele considerou, depois da conversão, refúgio ou esterco. Leia o texto de Filipenses capítulo 3, verso 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, esquibalon, excremento humano, ou lixo, ou restos de uma festa, ou migalhas que caem de uma mesa. Tudo isso é esquibalon. E Paulo prossegue dizendo, para que possa ganhar a Cristo. Diga, a justiça humana por si só é um trapo imundo. Não estaremos sentindo fome e sede de justiça enquanto tivermos qualquer senso de autossatisfação acerca de qualquer coisa que exista em nós, quanto a qualquer coisa que porventura tenhamos praticado, antes de o conhecermos. Observa que esse teste é muito criterioso, porque é muito comum escorregarmos nesse teste. O homem que tem fome e sede de justiça é o homem que sabe o que significa falar juntamente com o apóstolo Paulo. Em Romanos 7,18 ele diz, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Eu sei. É necessário que nós também saibamos. Se nós formos condescendentes, tolerantes conosco mesmos, sentindo uma certa apreciação por aquilo que nós tivermos feito, essa atitude indicará claramente que ainda estamos confiando em nossa própria justiça, que ainda estamos apegados a ela. E eu estou me referindo, evidentemente, à vida anterior ao encontro com Cristo.
Considere essas coisas com toda a seriedade. Se em qualquer sentido nós nos inclinarmos por nos defendermos, isso significará apenas que ainda estamos agarrados a alguma justiça própria. Enquanto nós tolerarmos essa atitude em nós mesmos, teremos problema com o ter fome e sede de justiça. Ter fome e sede, como vimos na afirmação de John Darby, é estar morrendo de inanição. Nós nada temos, diz Paulo, em mim não reside bem nenhum. Esse é o primeiro passo, porque toda justiça falsa que pertence a nós mesmos não passa de refúgio, não passa de trapo imundo. Observa que isso muda inclusive a nossa perspectiva sobre um bom homem perdido. Tudo muda. Estamos juntos? Eu estou citando o Novo Testamento. Observa que eu não fui até agora a nenhum texto do Antigo. Ter fome e sede de justiça significa que nós temos uma profunda consciência, também significa que temos uma profunda consciência de que precisamos ser libertos, de que precisamos do Salvador, de que percebemos a nossa desesperadora situação, de que temos consciência de que a menos que Deus proveja para nós um Salvador e uma salvação, nós estaremos inteiramente destituídos de esperança. Não há esperança. Nós precisamos reconhecer o nosso total fracasso como raça humana. Precisamos nos conscientizar do fato de que se Deus mesmo não vier nos amparar, fazendo alguma coisa a nosso favor, nós estaremos totalmente perdidos. Ter fome e sede de justiça quer dizer que nós devemos ser em nós mesmos o desejo ardente de nos assemelharmos a Cristo, ou, como até disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ou nos assemelharmos àqueles que muito se parecem ou se pareceram com Ele. Mas aqui há um perigo, e enfim, eu vou citar um texto do Antigo Testamento. Há um perigo de querermos desejar as bênçãos que homens e mulheres de Deus usufruíram, sem na verdade e na essência querermos ser parecidos com eles. Este é o risco. Na história de Balaão, um falso profeta, nós encontramos ilustrado esse erro. Números capítulo 23, verso 10, conta para nós uma fala de Balaão. Olha o que ele diz: os descendentes de Jacó são como a poeira, são tantos que não podem ser contados. Gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertence ao povo de Deus. Quero morrer em paz, como as pessoas honestas. Balaão queria morrer como um justo. Mas a Bíblia diz que Balaão nem queria ser honesto e nem queria ser parte do povo de Deus. Balaão queria morrer como um justo, mas Balaão não queria viver como um justo. Efetivamente isso acontece com muitas pessoas. Elas querem as bênçãos que cabem aos justos, querem morrer à semelhança dos justos. Naturalmente ninguém quer ser infeliz no seu leito de morte. Mas se quisermos morrer como justos morrem, também devemos viver como justos vivem. Essas duas realidades correm paralelas.
Balaão diz que eu morra a morte dos justos. Mas alguém poderia corrigi-lo dizendo que você deseja viver como os justos, se quiser morrer como um deles. Ouviu, Balaão? Mas se nós parássemos nesse ponto, ter fome e sede de justiça é querer profundamente ser livre, é querer ardentemente o Salvador e tudo aquilo que está ligado à sua salvação. Alguém poderia erradamente concluir que basta um desejo, um sentimento, que nós podemos ser inteiramente passivos, pondo-nos a esperar com paciência que aconteça alguma coisa. Isso seria uma violência com o texto de Mateus 5,6, porque Jesus diz que aqueles que têm fome e sede, e isso envolve um elemento ativo. Isso nos leva a conclusões muito óbvias, porque todos nós aqui sabemos, por exemplo, o que é ter sede. Ninguém que está morrendo de sede não faz nada quanto a isso. Ninguém que está morrendo de fome não faz nada a esse respeito. Aliás, prepare-se para a cantina de hoje. Quem tem fome e sede faz alguma coisa. Aliás, Jesus está falando das necessidades mais fundamentais do ser humano. Só faltou dizer aqui sobre respiração. Mas comer e beber é o essencial do essencial. Em primeiro lugar, as pessoas que realmente querem algo sempre demonstram isso. Pessoas que desejam algo com todas as suas forças não ficam calmamente sentadas, esperando passivamente que se concretize o seu desejo. Essa verdade se aplica a todos nós quanto a essa realidade espiritual. Eu estou falando sobre um sentar passivo. Evidentemente não estou me referindo a estar sentado no templo, recebendo a palavra, orando. Evidentemente não se trata disso. Estamos falando de um estar sentado, figuradamente, estar completamente passivo, apenas aguardando. Em segundo lugar, o indivíduo que realmente tem fome e sede de justiça evita tudo quanto é contrário a essa fome e a essa sede. É verdade que eu não posso obter essa justiça pelos meus próprios esforços, mas também é verdadeiro que eu posso deixar de fazer coisas que sejam obviamente opostas a essa fome e a essa sede que eu tenho da justiça. Eu jamais vou me tornar semelhante a Jesus Cristo por minhas próprias forças, mas eu posso e devo evitar ficar andando pelas sarjetas do mundo, por exemplo. Isso faz parte também da fome e sede de justiça. Há coisas na vida que eu sei são indiscutivelmente contrárias a Deus, são indiscutivelmente contrárias à sua justiça, não tenho dúvidas quanto a isso. Sei que são coisas más, sei que são prejudiciais, sei que são pecaminosas. Então ter fome e sede de justiça inclui, evidentemente, uma ação, afastar-me dessas coisas, do mesmo modo que eu fugiria de uma praga. Ter fome e sede de justiça é evitar o mal. Em terceiro lugar, se verdadeiramente temos fome e sede de justiça, nós não apenas vamos evitar as coisas que nós sabemos serem más, serem prejudiciais, mas também evitaremos até aquelas coisas aparentemente inocentes, que contribuem para diminuir nosso apetite espiritual, nossa fome e nossa sede. Existem inúmeras coisas nessa categoria, inúmeras. Coisas que são perfeitamente inocentes em si mesmas, coisas perfeitamente legítimas,
Mas quando nós descobrimos que estas coisas estão nos fazendo desperdiçar tempo com elas, a ponto de desejarmos com menos intensidade as realidades de Deus, então é hora de evitarmos essas coisas inocentes. Todos nós sabemos que, em sentido físico, é muito fácil a gente poder prejudicar uma refeição principal do dia. É só ficar petiscando um monte de coisas entre as refeições principais. Vai faltar fome para o almoço, vai faltar fome para a janta, para quem janta. De igual modo ocorre no mundo espiritual. Há muitas coisas que não são condenáveis por si mesmas, mas se eu chegar a perceber que estou gastando tempo demais com elas, que de alguma forma estou prestando menos atenção a Deus, às realidades espirituais, que isso vem se acentuando na minha vida mais e mais, então realmente, se eu tenho fome e sede de justiça, eu vou precisar dar uma pausa nessas coisas. Eu darei uma pausa. Em quarto lugar, ter fome e sede de justiça significa que nós iremos nos lembrar ativamente dessa retidão, dessa justiça. Eu vou repetir esse ponto. Ter fome e sede de justiça significa que nós vamos nos lembrar diariamente. Nós vamos ativamente, diariamente, nos lembrar dessa retidão, dessa justiça. Nós vamos disciplinar nossa vida, de modo que essa realidade continuamente apareça na nossa consciência. Aqui a questão da disciplina é fundamental. A menos que dia a dia, preste muita atenção, voluntariamente, de forma deliberada, nós nos lembremos dessa retidão da qual tanto nós necessitamos, que é sermos parecidos com Jesus Cristo. A não ser que diariamente nos lembremos disso, dificilmente teremos fome e sede de justiça. O nosso chamado é sermos como o Filho amado. O meu chamado, o seu, é parecer com Jesus. Isso precisa fazer parte conscientemente das nossas orações diárias. Senhor, faz-me parecer com teu Filho. Pai, faz-me parecer com Jesus. Oh, Pai, irmãos e irmãs, homens e mulheres de Deus neste lugar, que revolução não acontecerá nessas cidades se eu e você parecermos com o nosso Mestre. Tem tanta gente envergonhando o nome do Evangelho, dando um testemunho horroroso, líderes inclusive. E se for diferente? E se 200, 300, 400 pessoas, diariamente, com o coração sincero, orarem: ó Deus, faz-me parecer com Jesus, Pai. No olhar, no agir, no reagir, no falar, no abraçar, no tocar. Ó Pai, nós poderíamos parar agora a mensagem para termos um momento de oração, de preferência de joelhos ou prostrados, dizendo para o nosso Abá: molde.
Eu preciso. Não foi assim com os primeiros cristãos em Antioquia? Aliás, não foi assim com os seguidores de Jesus em Antioquia? Porque eles eram tão parecidos com Cristo que por primeira vez foram chamados de cristãos, pequenos cristos. Foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. A igreja primitiva testemunhou isso. As pessoas pareciam com Jesus. Meu Deus, que revolução. Não é à toa que o mundo ficou de pernas para o ar. O Império Romano foi virado ao avesso. Meu Deus, dá-nos esta graça, ó Deus. Faz essa revolução aqui também. Oh Deus. Quem realmente tem fome e sede de justiça, busca isso todo dia. Quem tem sede bebe água todo dia. Mas alguém diria, né? Eu sou uma pessoa muito ocupada, muito atarefada, eu tenho muitos compromissos. Olha a minha agenda. Como eu vou ter tempo para essas coisas? Se alguém tem fome e sede, arranja tempo para comer e beber. Ou não? Sim, sempre. A pessoa vai reorganizar a vida. Ela vai dizer: as coisas principais devem ter primazia. Nessas coisas deve haver prioridade. Embora eu tenha que fazer isto e mais aquilo, eu não posso, a pessoa dirá para si mesma, eu não posso me dar ao luxo de negligenciar a justiça, porque a minha alma está cativa de Deus. Eu não posso. Quando há vontade, o ser humano sempre dá um jeito. Nós descobrimos tempo para fazer as coisas que realmente consideramos importantes. Nós arranjamos esse tempo. Se eu e você tivermos fome e sede de justiça, então uma boa parcela do nosso tempo será usada com esse tema. A justiça que procede de Deus. O caráter de Cristo em mim. A face de Cristo na minha. Oh Deus, oh Deus, ajuda-nos, oh Deus, ajuda-nos. Em quinto lugar, quem tem fome e sede de justiça sempre se coloca em uma posição onde seja possível alcançar essa tal justiça. Ninguém pode criar pessoalmente essa justiça. Ninguém pode produzi-la artificialmente, isso não existe. Mas há certas pessoas que na Bíblia e na história nós lemos, se colocaram no lugar certo para alcançá-la. Vamos imitar o exemplo dessas pessoas. Lembremos-nos de um homem que ficou cego. Ele não era cego de nascença, porque ele pede, eu quero tornar a ver. Lembremos-nos de um homem que se tornou cego, um tal de Bartimeu. Ele não era capaz de se curar. Tinha ficado cego. Sem importar o que ele mesmo ou outras pessoas pudessem fazer, era impossível para aquele homem recuperar a visão. Não havia jeito. Mas a Bíblia diz que ele se colocou, diga comigo, ele se colocou
na estrada. Bartimeu foi para a estrada de Jericó, porque ele sabia que Jesus passaria por ali. Eu vou para a beira do caminho, eu vou para o lugar onde ele vai passar. Quando ele passar, eu estarei lá. Quando ele visitar a igreja, eu estarei lá. Gente com fome, gente faminta pelo Espírito Santo. Bartimeu tinha uma certeza: se eu estiver lá, um milagre vai acontecer. Eu vou ver. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, tem compaixão. Tem compaixão de mim. E as pessoas vão daquele homem parar. Jesus! Você consegue imaginar essa cena? Um cego gritando: misericórdia, Jesus! Tragam-no a mim. O que você quer que seja feito, Senhor? Que eu veja de novo. Veja, a tua fé te salvou. Bartimeu chegou o mais perto que ele podia, o mais próximo possível. Ele não podia recuperar a vista mediante seus próprios esforços, mas ele se colocou no caminho. O indivíduo que tem fome e sede de justiça é aquele que nunca perde uma oportunidade sequer de se achar naqueles lugares certos, onde outras pessoas encontraram ou estão encontrando a justiça divina. Jesus mesmo. Você tem fome e sede de justiça? Tomemos como exemplo esta casa de Deus, onde nós nos reunimos com o intuito de considerarmos essas realidades espirituais. O homem que realmente quer encontrar a justiça pensa: não posso me dar ao luxo de perder qualquer oportunidade. Onde quer que se fale desse Cristo, com unção, ali eu quero estar. Isso é até demonstração de bom senso. Tal homem busca a companhia daqueles que têm crescido em santidade. Esse homem diz: quanto mais frequentemente eu estiver entre pessoas piedosas, na comunhão dos santos, tanto melhor será para mim. Eu estou vendo que aquela pessoa tem crescido na justiça. Pois bem, eu quero conversar com ela. Eu quero passar alguns momentos em companhia dela. Quanto a essas pessoas que têm crescido na justiça, dessas eu não quero me afastar. Aliás, foi exatamente isso que Jesus viveu com os seus 12. As pessoas que têm fome e sede de justiça agem
desesperadamente. Aqueles que já foram militares sabem o que é ter sede num acampamento militar. Sede. Horas e horas em treinamentos, em exercícios, sem uma gota d'água. Isso faz com que você haja desesperadamente. Pessoas famintas e sedentas fazem estas coisas que foram citadas agora, esse apreço incansável pela comunhão dos santos. Fazem outras, como a leitura diária da Bíblia, a consagração do seu tempo em oração, o jejum. Essas pessoas fazem todas essas coisas porque buscam incansavelmente a justiça. Agora olha que interessante. Embora façam tudo isso, reconhecem que meros esforços humanos jamais alcançam esse objetivo. Elas estão como Bartimeu. Ou como a viúva inoportuna, acerca de quem Cristo falou. Essas pessoas voltam ao mesmo Cristo, insistentemente, até obterem aquilo que elas desejam. Essas pessoas são iguais a Jacó na sua luta com o anjo. Eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Essas pessoas são como Lutero, jejuando, suando, orando, andando de um lado para outro no seu aposento, dizendo a Deus: tem misericórdia de mim. Essas pessoas estão ainda na sua luta, sem haverem encontrado, elas prosseguem na luta com um senso de necessidade, até que Deus lhes dê aquilo que elas procuram ardentemente. É isso que acontece, que tem acontecido com todos os homens e mulheres de Deus ao longo de toda a história do cristianismo, em todo o mundo. Não importa quem ou de quem estejamos falando, as coisas parecem acontecer da seguinte maneira: somente aqueles, preste muita atenção, somente aqueles que buscam com todas as energias do seu ser a justiça que procede de Deus, somente esses é que realmente a encontram. Só quem tem fome. Mas essa operação, esse encontro, não é operado por homem nenhum. É o de repente do Espírito Santo. Aqueles, contudo, que meramente se sentam e não fazem nada, nunca encontram coisa alguma. O poder do Evangelho fica sendo apenas um poder teórico. Vamos ao final. Por que motivo? Fome e sede de justiça deve ser, na realidade do cristão, o seu maior desejo. Porque se você bem notar, ao longo de toda esta mensagem, o que estamos enfatizando é isto, que essa é a coisa mais preciosa. Que esse é o propósito maior da nossa existência. Acima de qualquer coisa, fomos feitos e refeitos pela fé em Jesus Cristo para aparecermos com Ele. Isso está acima de tudo. Amém? Absolutamente acima de tudo. Essa não é uma questão secundária. Essa não é parte da vida humana. Quanto ao cristão, e que deveria ser para todo ser humano, essa é a própria vida. Bem, por quê? Esse deve ser o maior de todos os desejos. A todos quantos lhes falta a justiça de Deus,
pesa a condenação, estão debaixo da ira de Deus, estão a caminho da perdição. Preste muita atenção, esse é o final da mensagem. Qualquer indivíduo que morra sem ter sido revestido da justiça de Cristo, caminha para a total desesperança e total miséria. Isso é o que a Escritura largamente ensina. A Bíblia afirma em João capítulo 3, verso 36, sobre ele, sobre essa pessoa, permanece a ira de Deus. Somente a justiça de Cristo pode nos tornar aptos a estarmos de bem com Deus e irmos para o paraíso, para ficarmos com o Senhor, para passarmos a eternidade em sua santa presença. Sem essa justiça, portanto, estamos perdidos, estamos condenados. É espantoso que essa não seja a coisa que mais queime no coração de todo ser humano. Isso deveria ser o desejo supremo de toda a raça humana. Esse é o único caminho de bênção verdadeira nesta vida e o único caminho de bem-aventurança eterna. O pecado tem um caráter absolutamente hediondo. O pecado é uma transgressão tão odiosa aos olhos de Deus que impossibilita a comunhão com Ele, impossibilita a residência com Deus por toda a eternidade. O pecado é uma transgressão tão terrível que para o ser humano ela é uma desonra, ela desonra o próprio pecador. Se nós percebermos as coisas das quais somos culpados continuamente diante de Deus, e se ao mesmo tempo tivermos a visão da sua perfeita santidade, nós odiaríamos o pecado tal e qual Deus o odeia. Esse por si só já é um enorme motivo para termos fome e sede de justiça, o caráter hediondo do pecado, a brutalidade que ele é, como rebelião contra o Deus santo, amoroso, justo, sábio. Mas, em último lugar, a sede por justiça. E se nos foi apresentado o Evangelho e cremos em Cristo, justiça já nos foi atribuída, como já foi falado durante a mensagem. Sobre nós não permanece a ira de Deus. Não, fomos reconciliados. Entretanto, continua queimando dentro de nós. E na verdade, passou a queimar dentro de nós. E não pode se apagar esse fogo. Ele não pode jamais ser apagado. Passou a queimar dentro de nós um desejo ardente de mais e mais nos parecermos com o nosso Salvador. Entretanto, em último lugar, vamos olhar para essa questão de um ângulo positivo. Se nós pudéssemos ver a glória, a maravilha que acompanha a vida de retidão, a vida justa, a vida como a vida de Cristo, se nós pudéssemos ver isso, nós não desejaríamos outra coisa. Pense nisso. Olhemos para Jesus. A maneira como Ele viveu, como Ele tratou as pessoas, como Ele andou diante de seu Pai, como Ele se apartou do mal e venceu Satanás. A vida deveria ser vivida assim. As coisas deveriam ser assim.
Mas, como já foi falado, pensemos nos primeiros cristãos. Já foi dito, inclusive, porque eles receberam esse apelido. Não gostaríamos de viver como aqueles homens e mulheres? Eles estavam nas suas ocupações, nas suas profissões, alguns fazedores de tendas, outros carpinteiros e tantas outras profissões. Mas foi dito acerca deles: aquele povo se parece com Jesus de Nazaré. E os milagres explodiam no meio deles para todo lado. Eles levavam vidas santas, limpas, puras, dotadas da manifestação do fruto do Espírito, dos dons do Espírito. Uma vida regada de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Vidas extraordinárias. Cada um tinha um caráter bem formado e por isso foi apelidado de um pequeno Cristo. Lembremos dos apóstolos, depois do dia de Pentecostes. Aqueles eram homens dignos de serem chamados de homens. Homens que viviam como um ser humano deve viver. Observemos essas coisas debaixo da verdadeira luz. Isso se tornará o nosso maior desejo. Como Paulo, desprezaremos tudo cairá em importância. E olha o que Paulo diz em Filipenses 3, 10 e 11. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É esse o seu grande anseio? Pois bem, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Sim, estão em marcha para o encontro com Adonai. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Sim, eles serão saciados. Eles serão fartos. E serão fartos, diz Paulo em Efésios 3,19, com toda a plenitude de Deus. Em marcha. Vamos em marcha para o encontro com Deus, famintos por parecermos com Jesus. Que Deus nos abençoe. Por favor, fique de pé no seu lugar.